Ok, então, vamos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar algumas palavras, né, do Sermão Dominical. E só que, primeiramente, né, é, como falar, anunciar, né, para o distrito que o nosso pastor, né, de Santa Catarina, o pastor Ezequiel, ele, como todos devem ter visto já nas circulares, né, ele ganhou uma missão, né, ele foi mudado de missão, ele vai para o Rio de Janeiro para poder assumir o Distrito 3, né? É uma grande missão, Distrito 3 tem bastante estados, que nós temos três, né? Se eu não me engano, no Distrito 3 são 6 ou 8 estados, algo assim, mas é grande, né? Então, é uma missão muito importante, então a gente agradece, todos agradecemos, né, pelo tempo que ele se dedicou na missão aqui de Santa Catarina e especialmente, né, no Distrito 2. Então, queria pedir uma salva de palmas, né, para desejar grande vitória também na sua missão. Então, muito obrigado, pastor Ezequiel, família, e tenham um grande sucesso, né? No Rio de Janeiro, vão para o Rio de Janeiro, mas estarão cuidando de todo o distrito. Também sobre muito, muito importante, né? Muito inspirador o relatório do São Juan. A gente fica muito inspirado porque cada faixa etária, né? Cada geração está sendo preparado para subir mais um degrau, né? Eu me lembro que eu cuidei desse seminário. Nós chamávamos de 11 a 14, não chamava Seminário de São Juan ainda, né? Então era menos idade, agora é 11 a 17, era só 11 a 14, e eu cuidei durante 3 anos. Então a gente foi responsável, né, de 6 edições desses seminários, e a gente sabe muito bem como que esses jovens, eles têm o coração aberto, têm a mente original, né, bem fluida, mas realmente precisa, né, direcionamento, educação, inspiração, e muitos desses jovens que participavam naquela época, né, eu lembro, hoje tem jovem abençoado, hoje tem jovem que é pastor, hoje tem jovem que está estudando na Coreia, né, então é muito bom, né, e sabemos que antes dessa idade já tem outro seminário também, a gente não tem, acho que não teve representante daqui, né, mas acho que nos próximos a gente pode passar o relatório também daquele seminário pequeno, né, dos 6 a 10, 6 a 11, né, também tem, então só não tem para recém-nascido, né, para bebê. Mas, graças a Deus, né, tem uma estrutura e a preparação está sendo feita das gerações seguintes, né? Então, acredito que os pais celestiais, verdadeiros pais, eles estão muito felizes com essas atividades. Então, obrigado a todos os pais, mães, ao staff, né, que foi para São Paulo. Tínhamos staff na cozinha também, do Distrito 2, e foi uma boa participação, né? Vamos, então, dar uma salva de palmas mais uma vez, né, para esse seminário. Foi realizado. O relatório era para ser passado no domingo anterior, né? Só que teve o sermão da sede, então a gente preferiu deixar para esse sermão, para esse agora, né? Então, hoje eu gostaria de falar um ponto, né, importante sobre a época que nós estamos vivendo, né? Então, nós precisamos sentir, né, o coração de Deus de acordo com a época que a gente está vivendo. Então, nós sabemos, né, através do princípio divino, que na época do Antigo Testamento, Deus, ele transmitia, né, a sua vontade, a maneira para o crescimento espiritual das pessoas era através do ato, ou seja, da ação. Era a pessoa fazer ou não fazer, não tinha ali algo muito interno, exigido naquele momento, porque esse era o nível espiritual das pessoas. Por exemplo, fazer a oferta ou não fazer a oferta. Assim, né? Se não fizesse, por exemplo, Abraão falhou em cortar o animal, não fez, então já houve falha, assim, né? Já na época do Novo Testamento, além de fazer, né, claro, Jesus incentivou a fazer muitas coisas, mas também ele exigiu a fé. Então, o princípio divino, ele mostra, né, que na época do Antigo Testamento não era apenas fazer, tinha que fazer demonstrando fé. Se somente fizesse algo e não tivesse fé, não valia ou valia menos, né, para o crescimento espiritual. Então, elevou o nível espiritual da humanidade e desenvolveu esse relacionamento com Deus. Na época do Completo Testamento também, os verdadeiros pais, eles nos ensinaram que, além do ato, além da fé, nós vivemos na era da assistência. Então, o que significa assistência, né? No John Song-yeon, nas palavras dos verdadeiros pais e outras, né? Outros discursos também, o verdadeiro pai fala bastante sobre assistência,
de diversas formas diferentes, né? Mas um ponto comum entre todas elas, né, que nós podemos verificar, inclusive no princípio divino também, é que assistência significa centrado na necessidade do sujeito, né? Para dar assistência, eu devo fazer algo, né? Eu devo fazer uma ação com fé, mas deve ser centralizado na necessidade ou na vontade do sujeito. Então, um exemplo, né? Um exemplo que às vezes nós usamos é a dar assistência e fazer um sacrifício são diferentes. Por exemplo, eu vou me sacrificar, eu vou me dedicar. É diferente, porque sacrificar e dedicar, se não estiver acertando a necessidade do sujeito, não vira assistência. Por exemplo, pegando um exemplo de algo mais simples, né? Imagina que eu ouvi esse exemplo, né, numa conferência uma vez, né? O marido fala assim: ah, ok, hoje eu vou dar assistência para a esposa, né? Ficou em casa no sábado, não vai trabalhar, e ele fala: eu vou servir, vou dar assistência. Aí só que ele fala: eu vou dar assistência passando pano no chão, por exemplo. Ah, ok, está ajudando, né? Antes de verificar qual que é a necessidade ou qual que é a vontade, assistência tem a ver com o coração, com vontade mesmo, né? Qual que é a vontade, o que que a esposa queria que ele fizesse. Por exemplo, a esposa poderia estar desejando que ele cortasse, limpasse o jardim, por exemplo. Ou desejando que ele arrumasse alguma coisa no telhado. Ou seja, antes de verificar a necessidade do outro, do sujeito, é, pode ser que se torne apenas dedicação ou sacrifício, né? Que tem o valor, né? Mas não é o valor da assistência. A assistência, antes de dar assistência, nós precisamos verificar o que que o sujeito quer, qual que é a necessidade do sujeito no momento, né? Então, um dos pontos comuns que eu achei em diversas palavras dos verdadeiros pais, quando fala de assistência, é esse ponto comum, que deve ser centralizado na vontade, no coração e na necessidade do sujeito, ou seja, deve ser centralizado no outro, né? Então, nós sabemos que, também já escutamos diversas vezes, né, que dependendo da época que nós estamos vivendo, a velocidade do nosso crescimento, ele é diferente. Se nós estivermos vivendo, né, na época da ação, apenas o ato, levando uma vida de fé dessa maneira, nosso crescimento vai ser uma velocidade. Se estivermos vivendo apenas na fé, o nosso crescimento vai ser melhor, crescimento espiritual, desenvolvimento, mas também tem limite. Na época da assistência, como pode ser visto aí, né, a bicicleta, o carro, o avião, nós podemos acelerar o nosso crescimento espiritual se nós conseguirmos dar assistência. Então, assistência é centralizado no coração do sujeito. O nosso sujeito absoluto, nessa época que nós estamos vivendo, são, né, os verdadeiros pais. Então, os verdadeiros pais estão na posição de sujeito, né, a figura central da nossa época providencial. Então, nesse momento, nós devemos buscar o que os verdadeiros pais estão querendo, ou o que os verdadeiros pais estão pedindo. Claro, existe, eu sempre gosto de enfatizar esse ponto, assim, existe a vontade ampla. Por exemplo, os verdadeiros pais querem realizar o reino dos céus. Claro, isso é naturalmente. Os verdadeiros pais querem levar todo o ser humano para a perfeição, também. Mas existem vontades mais específicas e necessidades mais específicas e momentâneas também. Então é importante a gente também saber, né, e buscar conhecer essas necessidades mais específicas do momento. Por exemplo, quando teve aquelas campanhas de bênção lá no final da década de 90, início do ano 2000, aquelas campanhas que o verdadeiro pai falou para ir na rua e começar a dar bênção não, dar o vinho sagrado, né, dar o vinho sagrado para todo mundo. Aquilo foi um pedido do momento que precisava no momento. Então, todo mundo que se dedicou ali, acredito que todo mundo que era membro naquela época fez essa atividade, estava servindo a necessidade do sujeito naquele momento. Então, dependendo do nível, né, que a gente se esforçou e determinou e fez investimento, nosso crescimento espiritual está conectado com isso. Mas imagina um caso, a pessoa ignorando aquela necessidade providencial do momento que o sujeito, né, que os verdadeiros pais pediram, a pessoa começasse a fazer uma outra coisa, mesmo que fosse mais difícil, porque às vezes para fazer a atividade de vinho na rua não necessariamente é algo tão difícil de fazer, né? Não é sacrifício. Então, imagina uma pessoa que fez outra coisa até mais difícil. Então, o sacrifício dela foi maior
mas ela não estaria dando assistência naquele momento. Então, o crescimento dela ficaria limitado. Talvez o crescimento seria como, né, na época da fé, ou talvez na época da ação. Se por acaso, claro, isso eu acredito que nunca aconteceu, ou não aconteça, mas assim, se por acaso aquilo que a pessoa estivesse fazendo com grande sacrifício estivesse atrapalhando aquela atividade no momento que os verdadeiros pais pediram, aí, na verdade, a pessoa nem estaria conseguindo crescer, ela estaria diminuindo espiritualmente. Então, é possível, né, fazendo algo, né, poderia ser algo bom, né, não estou dizendo algo ruim, não quer dizer fazendo um pecado, fazendo algo bom, né, servir, etc. Mas se estivesse conflitando ou atrapalhando aquilo que foi pedido no momento, essa pessoa poderia estar caindo espiritualmente. Ou seja, então, nessa época da assistência, é muito importante nós verificarmos qual que é a necessidade, o que os verdadeiros pais estão desejando no momento, e pedindo, solicitando no momento. Então, eu peguei algumas palavras do verdadeiro pai sobre vida de assistência, que diz assim: de agora em diante, devem viver uma vida de assistência. As pessoas acreditam que poderiam ser salvas através de terem fé. Agora é a era da salvação através da assistência. Pedro Pai falou isso, né, em 1987, né? Se nossos antepassados não tivessem caído, nós teríamos vivido nossas vidas em assistência a Deus. Devem servir Deus com coração e no curso de suas vidas diárias. Então, servir Deus com coração, servir, dar assistência, né, é a mesma coisa. Então, saber qual que é a necessidade no momento e tentar fazer aquilo com bom coração. Isso aí já é uma atitude de assistência, né? Os resultados, eles virão, às vezes virão muito altos, às vezes virão menos altos, às vezes o resultado será difícil. Essa parte do resultado, ele acaba sendo secundário. A parte mais importante, né, seria servir com coração, se esforçar, né, com coração aberto, coração positivo, naquilo que os verdadeiros pais estão pedindo, né? Também em 1959, também tem a palavra do verdadeiro pai sobre assistência, deve viver uma vida de assistência. Estamos rumando para o reino dos céus, da esperança, mas ainda não experimentamos uma vida de assistência, ou seja, não conheceram a Deus, nosso ser sujeito, em suas vidas diárias. Aqui tá cobrindo aqui o meu slide. Não conheceram a Deus, né, o nosso ser sujeito, em suas vidas diárias. Ou seja, a ênfase que o verdadeiro pai dá é que assistência é viver fazendo aquilo que Deus precisa no momento, né? No caso, os verdadeiros pais estão fazendo isso constantemente. Tudo que o verdadeiro pai realizou durante a sua vida, e certamente que ele está realizando agora, tudo que a verdadeira mãe vem realizando na sua vida, é para dar assistência, né, aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. Então, é importante, né, sabermos que sempre existe uma intenção de Deus, uma vontade de Deus, e essa vontade ela é muito específica naquele momento, a necessidade. Às vezes a necessidade é algo prático, às vezes a necessidade é algo emocional. Por exemplo, eu sempre gosto de lembrar daquele versículo, né, onde Jesus, quando ele chegou na casa das duas irmãs, a necessidade dele ali não era algo grandioso, não era uma coisa muito prática, fazer algo em si. Naquele momento que Jesus chegou na casa das duas irmãs, a necessidade dele ali era algo assim mais pessoal, mais não era uma necessidade de realizar algo grandioso, né? Era a necessidade de alguém sentar e escutar as suas palavras. Acho que todos sabem, né? Estou me referindo àquela passagem, né? Que ele chega na casa de duas irmãs e uma delas senta ali, né, junto com Jesus, aos pés de Jesus, e fica escutando, né, conversando com ele, e a outra vai fazer um monte de coisa, e comida, e limpar a casa, e arrumar, e fazer muita coisa, e essa outra reclama depois: olha, mestre, o senhor não se importa, né? Eu estou aqui trabalhando, dedicando, e a outra está aí só sentada, escutando, né, conversando. Aí Jesus respondeu que aquela que estava escutando, né, fazendo ali aquela relação de coração com ele, é a que escolheu a boa parte, é a que escolheu a vontade, é a que acertou a vontade de Deus naquele momento, né? Então, a vontade é muito específica, quer dizer, a vontade ela pode ser específica naqueles momentos, de acordo com a necessidade, né? Então, a vontade de Deus existe, o que eu devo fazer? Tentar buscar essa vontade de Deus. Temos várias opções, mas apenas uma é acertar a vontade de Deus, né? Conectar direitinho. Então, isso significa fazer o nosso 5% de responsabilidade.
no princípio divino sempre fala, né, sobre essa expressão, de acordo com a vontade de Deus e também de maneira aceitável a Deus. Isso quer dizer, acertando aquilo que Deus precisa no momento. Também na Bíblia tem uma referência em Hebreus 10, 36, que fala sobre isso, né? Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a promessa, podemos dizer, o resultado, né, do nosso crescimento pode ser alcançado depois que nós fizermos a vontade de Deus. Então, às vezes, pelo nosso costume eu quero dizer, costume de ser humano decaído, que todos nós temos, ou a nossa mente má, nós podemos passar facilmente a nossa vida sem se interessar ou sem buscar a vontade de Deus. Mas, com o ensinamento dos verdadeiros pais, a gente sempre volta o nosso pensamento, o nosso coração para esse ponto, né? Devemos esforçar, né, direcionado para poder acertar e atender à vontade de Deus. Então, essa foi a introdução, na verdade, para o assunto, né, principal que eu queria falar hoje, né, recebendo inspiração de Deus, que é o significado e valor das grandes obras especiais Ryojon Chonbo. Verdadeira Mãe, ela disse, né, uma vez não, diversas vezes, né, que nós devemos fazer atividade centralizada no espírito e na verdade. A verdade nós já entendemos, é transmissão do princípio divino, né, conferências, palestras e muitas coisas. Mas, e a parte do espírito? A parte do espírito é a parte espiritual que tem a ver com toda essa providência do Chombo, né, libertação de antepassado, espírito central, Tianyan e tudo mais, e no meio de tudo isso, claro, a sala Chonshimon, né, que é a providência que é mais recente, mas o que quer dizer, no meio de tudo isso, algo mais importante, se não talvez o mais importante de todos, né? Não tem como, não estou fazendo uma classificação exata, né? Mas assim, muito importante são as grandes obras, porque as grandes obras são tratadas, né, diretamente pelos verdadeiros pais e têm um poder muito grande. Então, eu vou explicar um pouco hoje, baseado em algumas palavras dos verdadeiros pais, em algumas explicações, né, da própria filial Chombo aqui da América Latina, e também explicação, né, da Coreia, de Cheonggyeom, né, da sede mundial, sobre o significado, a importância de participar nas grandes obras. Isso é a parte do espírito. Na verdade, a parte do espírito, ela acaba sendo o sujeito, porque nós vamos viver eternamente com o nosso espírito que precisa se desenvolver. Então, tem a palavra da verdadeira mãe, né, que ela disse, né? Todos os membros devem participar das grandes obras especiais que são realizadas 4 vezes por ano. Ao participar das grandes obras especiais realizadas pela obra do Espírito Santo substancial, desejo que vocês herdem a fortuna celestial e a bênção celestial que foram concedidas pelos pais celestiais e pelos verdadeiros pais, o céu, da terra e humanidade. Então, as grandes obras é algo, né, que está sendo conduzido diretamente pelo poder, né, do Espírito Santo substancial, pela verdadeira mãe. Claro que pelos verdadeiros pais, mas falando aqui na terra, né, pela verdadeira mãe. Claro que o verdadeiro pai ele fica muito ativo lá no mundo espiritual para o resultado das grandes obras também. Então, esse é um pedido, essa é uma necessidade que a verdadeira mãe vem enfatizando não apenas uma vez, né, que todas as famílias precisam participar das 4 grandes obras que estão sendo realizadas anualmente. Então, tem uma razão. Às vezes a gente pode entender a razão, às vezes não, mas se a verdadeira mãe, né, na posição do nosso sujeito, está pedindo isso, enfatizando isso, então mostra que sim, que é a vontade de Deus, que é a intenção de Deus para nós. E se nós tentamos acertar, então, aquilo que Deus está pedindo, pelo menos fazemos um esforço positivo, ativo, né? Nós, então, iremos conectar com a vontade de Deus. E vai acontecer, então, nosso crescimento espiritual também baseado nisso. Tem alguma razão, né? Deus sabe as nossas necessidades, por isso, nos momentos específicos, ele vai pedir coisas específicas, né? Então, as grandes obras, elas são, né, um caminho para nos purificar diante dos pais celestiais e diante dos verdadeiros pais. Então, o número de espíritos malignos que nós podemos remover do nosso corpo durante as grandes obras é maior do que no seminário Chombo. Tanto é que, a partir do início desse ano, o nosso líder continental, o Reverendo Kim, ele vem enfatizando, né, o nosso esforço para a participação de 100% dos membros da América Latina deve ser priorizado para as grandes obras.
Então, tem os seminários Chombo também anualmente, acredito que serão 2 apenas, né, anuais agora, diminuiu. Nesses seminários, claro que sim, a participação é aberta, é incentivada, mas é mais específico para a libertação e bênção de antepassado, para quem vai fazer, né? Mas para as grandes obras, não. Para as grandes obras, como a verdadeira mãe tem dito, a ideia é que 100% participa. Então, claro, a gente evita fazer essa comparação para não causar mal-entendido, mas acredito que todos os irmãos e irmãs já entendem muito bem, né, que entre as grandes obras e entre o seminário Chombo, a grandes obras está na posição do sujeito. Então, claro, ideal se conseguir participar dos dois é ótimo, né? Mas caso chegar numa encruzilhada que tem que decidir entre um e outro, se não for fazer a libertação de antepassado, penso em antepassado, deve priorizar a participação das grandes obras. Então, assim, a necessidade, né? O que Deus está mostrando através da verdadeira mãe para essa participação 4 vezes, né? Então, existe uma diferença, né? Diferença entre seminário Chombo e as grandes obras. O seminário Chombo, ele ajuda a limpar, né, o mundo espiritual, uma explicação, né? E as grandes obras ajudam na união com o mundo espiritual. Então, claro, precisamos dos dois, naturalmente, mas as grandes obras, a verdadeira mãe está enfatizando com mais força nesse momento, né? Então, falando da próxima grandes obras, que dia que vai ser? Dia 22, né? Se eu não estou enganado, a data. Dia 22 vai ser realizar as grandes obras, né? E atuais, né? Essa é a nossa situação do Brasil todo, né? E claro, nosso foco especificamente é mais no Distrito 2, mas no momento no Brasil, com a meta de 2.000 pessoas, estamos com 19%, né? Que é quase 400 pessoas inscritas, né? Aqui do Distrito 2 nós temos 32 pessoas inscritas até ontem, né? Pode ser que hoje já tenha mudado, mas devemos então, todos irmãos e irmãs, né? Na medida do possível, esforçar para poder tentar participar das grandes obras, né? Tendo alguma situação, às vezes pode acontecer, né? Ah, mas até a data eu não tenho valor. Aí, conversando com a igreja local, tem flexibilidade, né? Ah, se você conseguir até o final do mês, existe essa flexibilidade, né, para facilitar a participação, desde que a pessoa, né, tenha interesse de participar e queira participar, né? Então, queria pedir, né, para que todos que não fizeram as inscrições, dentro das possibilidades, né, tentem fazer o melhor possível. A inscrição inicialmente vai até o dia 12, né, desse mês. Não sabemos se vai vai prolongar ou não, mas inicialmente até o dia 12, né? Então, acredito que as informações, né, sobre taxas e tudo mais, não vou passar aqui, porque já estão nos grupos. Também acredito que vai ser mostrado no aviso e notícia, né, as taxas dependendo das idades, né, e as atendentes também, que no Paraná continua sendo a Sunri, e Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a Aileen, né, do Rio Grande do Sul, está fazendo as inscrições. Então, vamos continuar nos esforçando, né? Providência sob o domínio direto dos verdadeiros pais, né? A obra do Espírito Santo substancial. Então, as grandes obras têm essa característica, né? A verdadeira mãe disse assim, lá em 2015, aos 21 anos da obra de Chompion, os 21 anos das obras de Chompion foram obras dos verdadeiros pais. A partir de agora, se vocês se unirem aos verdadeiros pais, milagres acontecerão. Se você oferecer orações e devoções, então você será capaz de resolver seus próprios problemas. Esse tipo de fundamento espiritual foi preparado. A partir de agora, o trabalho do mundo espiritual é automático. Com base nesses 21 anos de devoção, tal fundamento foi realizado. Nesse momento, nós lembramos que a verdadeira mãe, ela explicou, né, que a partir daí não precisava mais um intermediário na Terra para poder fazer a obra do Espírito Santo substancial. O verdadeiro Pai já estava, quer dizer, para fazer a obra do mundo espiritual. O verdadeiro Pai já estava no mundo espiritual, a verdadeira mãe aqui na Terra. Então, a partir daí, tanto os seminários Chombo quanto as grandes obras começaram a ser feitas sem a necessidade de um intermediário. Acho que todos lembram que antes tinha, né, aquela senhora, né, que representava Demonim, e os seminários tinham que ser feito com a presença dela, né? A partir daí começou então a ser feito centralizado diretamente nos verdadeiros pais, no caso na verdadeira mãe aqui na Terra e no verdadeiro pai no mundo espiritual. Então Deus e os verdadeiros pais, eles sempre expandem o fundamento do bem e cria meios para poder nos conectar. Por exemplo, as grandes obras é um desses meios para nos conectar com Deus, né? A nossa responsabilidade é
tentar fazer aquilo que está sendo pedido. Não somos nós, por exemplo, nós não temos a capacidade ou nem a posição providencial, por exemplo, para inventar uma providência. Vamos inventar tal providência, né? As grandes obras. Nós não temos essa missão providencial. Esses são os verdadeiros pais que têm que fazer. Claro que eles não estão inventando, né? Não é simplesmente assim, para definir algo e começar algo novo, eles precisam ter pago um fundamento muito grande, né? Uma indenização, um preço muito alto, aí depois eles declaram algo para a humanidade, né? É assim que funciona. Então, essa é a responsabilidade de Deus, dos verdadeiros pais, estabelecer as grandes obras, estabelecer o seminário de Chombo e todas as outras providências. A nossa responsabilidade é tentar atender aquilo que foi estabelecido, né? Tentar atender aquilo que foi pedido pelos verdadeiros pais. Então, a verdadeira mãe, ela quer conduzir a providência tanto pelo Espírito quanto pela verdade. E essa parte das grandes obras entra na parte do Espírito, né? Naturalmente. Também as grandes obras para a vitória no testemunho. O céu teve que esperar em desespero e dificuldade por 60 anos. E agora, neste novo mês, a filha unigênita, a verdadeira mãe, a mãe da paz e como a mãe do universo, John Irguk foi proclamado, e com base na proclamação do assentamento do John Irguk, a partir de agora, como estamos no ponto em que temos que tornar possível a conclusão da providência diante das pessoas do mundo, você tem que se tornar um imã. Então, quanto mais purificados espiritualmente nós estamos, mais nós nos tornamos esse imã celestial que os verdadeiros pais estão falando, né? Então, esse imã celestial vai fazer com que as pessoas sejam atraídas para nós. Quanto mais nós estivermos bem espiritualmente, também vai facilitar nossas atividades de testemunho. Então, para nos tornarmos um imã celestial, às vezes fala água pura, a Bíblia fala sal da terra, nós precisamos, então, tirar todas aquelas sombras que Satanás está nos atrapalhando, né? Então, o que significa ser o sal da terra? Ser o sal da terra tem uma explicação que significa, né? Você vai ser a presença de Deus no meio ambiente que você está. É como se você fosse um tempero, um tempero espiritual naquele local que você está, no local de trabalho, no bairro, nos vizinhos, né, com os colegas. Então, você vai ser o tempero de Deus, o sal da terra. Água pura já sabemos, né? Água pura temos que purificar todas as pessoas do mundo para se tornarem águas puras também. Imã celestial, a nossa espiritualidade atrai aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, para isso, nós temos que tirar aquela sombra de Satanás que ele nos colocou devido à queda. Primeiramente, é o pecado original, claro que se aplica, né, à primeira geração, através da bênção. Os verdadeiros pais já abriram um caminho para tirar essa sombra, o pecado original. Também o pecado herdado, hereditário, através da libertação e bênção dos antepassados, nós nos livramos desse peso do nosso pecado hereditário através do pecado, o pecado coletivo, através de fazer o vinho sagrado para 430 famílias, nós também podemos nos livrar do peso do pecado coletivo. E sobra apenas o pecado individual, que é algo que nós temos que lidar com ele diretamente, pessoalmente, né? Não é Deus que vai resolver, nem o Messias. Nós vamos lutar com ele, né? Levar uma vida sem sombra, andar no caminho do princípio. Então, as grandes obras ajudam nesse sentido também, porque nós temos a oportunidade de libertar os nossos espíritos centrais, né? Durante a sessão de Chombo, Tianyan, Yoksá, nós temos a oportunidade de tirar aqueles espíritos que estão atrapalhando, né, a nossa vida, aqueles espíritos que estão influenciando a nossa natureza decaída, fortalecendo, né, para a gente poder praticar mais natureza decaída, para ter uma vida com sombras. Então, as grandes obras, com certeza, pode apoiar e pode ajudar nesse sentido também. Por isso, as grandes obras, além de ter um benefício providencial, também tem um benefício individual. Nós vamos crescer individualmente participando das grandes obras. Então, essas são as quatro grandes obras anuais, de inverno, de primavera, de verão e de outono. E estamos na primeira, né? Estamos nas grandes obras de inverno, grandes obras Ryojon Chombo de inverno de 2026. Então, é essa que nós vamos realizar agora no dia 22 de janeiro, né? Através das grandes obras também podemos fazer a limpeza do nosso corpo espiritual. Tem a palavra do verdadeiro Pai, onde ele disse, né, no Chambo Mogyon, um grande número de espírito entra no corpo de cada pessoa. O trabalho espiritual de Chompion tira esses espíritos e os raios de luz criados pelos verdadeiros pais guiam esses espíritos, permitindo-lhes sair do inferno no mundo espiritual. Qualquer um pode seguir esses raios de luz. Os bons espíritos podem fazer isso. Estou abrindo um caminho no qual
poderão ascender. Estou removendo completamente essas barreiras e condições, abrindo as portas da libertação. Por causa disso, os espíritos podem ir para o reino do céu em pouco tempo. Agora, porque muitas pessoas estão em contato com espíritos malignos e estão sofrendo danos, devemos cortar completamente essa conexão e varrer todos os maus espíritos. Então, nas grandes obras, nós podemos limpar, né, nosso espírito. Nós já vimos aquelas explicações de Champion, né, que os espíritos maus eles estão tão grudados em nós que parece aqueles ovos de formiga, estão em todas as partes, né, espíritos pequenos, espíritos maiores, então eles estão grudados nas pessoas. Satanás eles ajudam esses espíritos ressentidos para poder atrapalhar a vida da pessoa cada vez mais. Então, nas grandes obras é uma iniciativa para poder limpar o nosso ser espiritual. As grandes obras também têm uma explicação, né, da sede mundial, que tem o benefício de seminário de 40 dias. Isso é algo tão grandioso, às vezes é até inacreditável, mas tem uma explicação sobre isso, né? Demonim, né, que é a mãe da verdadeira mãe, acredito que todos sabem, né? Ela disse que seria bom realizar um seminário de 40 dias em Chompion a cada 150 dias. Como Demonim conhece o mundo espiritual e a vida de nossos antepassados, temos que organizar tudo isso. Mas, como isso não é fácil, em vez de 40 dias, é necessário participar das grandes obras 4 vezes por ano, para criar um bom ambiente espiritual. Então, esse foi um seminário especial lá em 2011 ainda, onde foi definido assim, né? É impossível a pessoa participar a cada 150 dias, você vai para Chompo e faz o seminário de 40 dias. Vamos ficar metade do ano lá, né? Não dá. Então, é, ao invés de fazer isso, né, foi estabelecida uma opção que seria a participação das 4 grandes obras. Foi oferecida uma alternativa, né, a esse seminário de 40 dias. Então, participando da grande obra com coração, com investimento, né, com boa determinação, nós podemos receber o benefício da participação de um seminário de 40 dias, apesar de que o tempo é menor, né, mas para Deus fazer o seu poder, o seu milagre, o tempo ele é indiferente. Deus não está fazendo a sua obra baseado no tempo e no espaço aqui na Terra, né? Então, se nós conseguimos receber uma gota que seja, né, um segundo do amor de Deus, isso tem energia infinita. Então, sim, existe atrás das grandes obras o fundamento de um seminário de 40 dias. Então, dependendo da nossa determinação, nosso esforço, nosso coração, nosso investimento, nós vamos conectar mais ou menos, né, com esse fundamento que existe. Mas grandes obras têm essa grandiosidade toda, né, que está sendo falado aqui, né? Ao invés de participar no seminário de 40 dias a cada 150 dias, devemos participar nas 4 grandes obras anuais, né? Então, é um desconto muito grande, né? O esforço é menor, né? O tempo é muito menor, até a taxa, né, que nós vamos pagar para participar menor também em relação ao seminário de 40 dias. Então, naturalmente, é um benefício muito grande dos verdadeiros pais. É um pedido, né, dos verdadeiros pais e tentativa de facilitar para a gente poder receber esse benefício. Também nas grandes obras podemos fazer a libertação dos espíritos centrais. Esse é um dos focos principais das grandes obras que eu mencionei, né, que o reverendo Kim explicou, né? Devemos focar, né, a libertação de espírito central nas grandes obras. Também, claro, não significa que não possa fazer no seminário Chombo. Pode fazer, não há problema, mas o pedido foi, vamos focar a libertação de espírito central, vamos focar carta dos desejos, tudo na época das grandes obras, né? Até porque as grandes obras ela tem mais poder espiritual, pode ser até ainda mais efetivo, na verdade, né, espiritualmente falando, né? O espírito maligno central é um espírito que tem um certo ressentimento direto em relação aos nossos antepassados. É um espírito diretamente relacionado aos antepassados. Quando fazemos Tianyan, os espíritos grandes são cercados pelos espíritos pequenos. É impossível contar o número desses espíritos grandes e pequenos que se formam como um enxame. Então, é, esses espíritos centrais, eles não são nossos antepassados diretamente, né? Como já ouvimos algumas explicações, né? Então, nós já libertamos antepassados, né? Abençoamos, mas ainda tem espíritos centrais. O que são esses espíritos centrais que atrapalham a nossa vida e a vida dos nossos descendentes? Esses espíritos centrais, como está explicando aqui, né? Eles são antepassados que têm ressentimento com os nossos
antepassados. Essas pessoas, né, que não são nossos parentes, têm ressentimento com nossos antepassados. Mas eles não conseguem se vingar dos antepassados no mundo espiritual. Não existe uma maneira para eles se vingarem. Pegando um exemplo concreto, imagina que não sei, várias gerações anteriores, 10 gerações antes, ou mais, ou menos, algum antepassado assassinou alguém, ou feriu alguém, fez algo muito ruim para alguém, essa pessoa fica ressentida. No mundo espiritual, não existe uma maneira dele se vingar diretamente lá. Ele não pode chegar lá para tirar satisfação como antepassado. Às vezes eles nem se encontram lá, são em lugares diferentes, né? Mas o ressentimento continua, isso vai sendo alimentado durante vários anos, várias gerações, né? Então, teve uma pessoa uma vez que teve uma explicação, né? Ela teve um entendimento, né? Na sala de Chuan, que ela explicou assim: então, o que que acontece? Satanás vendo, né, o lado de Satanás vendo esses espíritos ressentidos, que não tem como se vingar, ele aproveita dessa força, né, esse ódio que eles estão sentindo e se aproxima deles dizendo: eu sei uma forma que você pode se vingar daquela pessoa que te assassinou ou que te fez algum mal. Você não pode diretamente, mas tem uma maneira até mais efetiva, que ele vai sofrer mais. Então, Satanás começa a colocar coisa na cabeça, né? Aí, naturalmente, movido por aquele ressentimento, esse espírito fica muito interessado. Sim, obrigado, Satanás. Me mostra como fazer isso, né? Aí Satanás mostra para ele que, se vingando dos descendentes, aquela pessoa vai sofrer mais. E você vendo o seu bisneto, trineto, 10º neto sofrer por causa de uma coisa que você fez, é pior do que você sofrer, não é? Naturalmente, filho, neto e assim por diante. Então, aí Satanás dá essa ideia para eles. Aí ele fica muito feliz, né, do lado satânico, né, e vai lá e começa a fazer a coisa errada para as pessoas. Aí depende das condições também, mas pode ser coisa de doença, pode ser coisa de desavença, pode ser qualquer tipo de situação, pode ser coisa do caráter, né? A pessoa tem ali um vício de caráter, um problema que não muda de jeito nenhum, pode ser influenciado por espíritos centrais, então eles vão atrapalhar nesse sentido. Então, nessas grandes obras, nós temos a oportunidade também de libertar esses espíritos centrais, que é tirar aqueles espíritos na prioridade daqueles que são piores, né? Geralmente, quando libertamos, aqueles que estão atrapalhando mais, eles são tirados. Mas tem muitos, não é apenas um. Nossos antepassados, infelizmente, eles não atrapalharam apenas uma pessoa, atrapalharam muitas pessoas, né? Então, tem muita coisa, né? Então, nas grandes obras, temos a oportunidade. Então, além da própria libertação em si, que nós podemos ir lá, fazer a inscrição, pagar a taxa da libertação do Espírito Central, nós também, já escutei, né, uma explicação assim: se a pessoa participa nas 4 grandes obras, e se determina, aí tem a ver aí não tem a ver com a inscrição, tem a ver com o esforço da pessoa, né? Se ele faz direitinho, com bom coração, faz o tchanã ali tudo certinho, com muito investimento interno e externo, em cada grande obra, um espírito central é tirado. Não é tirado naquela inscrição que você faz, é tirado por participar das grandes obras. Mas a pessoa tem que fazer com muita determinação. Então, pode ser que de alguns aconteça que saia um espírito central, pode ser que de alguns não. Depende um pouco do esforço que a pessoa faz. Mas naquele sistema de fazer a inscrição, pagar a taxa, aquilo ali sim, o espírito central sempre vai sair. Claro que a pessoa ainda precisa, né, participar das grandes obras. Quanto mais esforço ela fizer, vai ser melhor, mas naquele sistema ele sai, de um jeito ou de outro. Mas também nós recebemos o benefício, né, como se fosse um prêmio, né, assim, um presente por participar nas grandes obras, que é a eliminação de um espírito central, se nós fizermos com bastante esforço e determinação. Porque nas grandes obras tem esse poder. A Veneranda Sonan explicou, né? No seminário de Chombo, não. No seminário de Chombo não tem esse poder espiritual para remover espírito central só pelo esforço. Precisa fazer a inscrição mesmo. Já as grandes obras, como mobiliza, né, os verdadeiros pais, mobiliza, né, o próprio verdadeiro pai, Demonim, Rundinim, Ryudinim, todos eles vêm para participar das grandes obras. O poder espiritual é muito maior, por isso permite, né, tirar até um espírito central também da pessoa, né? Claro, aqueles espíritos que não são espíritos centrais, que só estão ali como os ovos de formiga, né, eles sempre vão sair aos montes, né? Mas o espírito central ele é mais grudado, ele fica no meio ali, cercado pelos outros menores, como se fosse o líder de uma máfia, de uma gangue, né? Então, para conseguir chegar até ele, só o poder das grandes obras é possível, né? Baseado no nosso esforço. Então, isso é um benefício muito grande das grandes obras também.
Então, quando os espíritos malignos centrais não são devidamente libertados, isso significa que as doenças, dores e dificuldades também não são facilmente curadas. É por isso que os verdadeiros pais disseram: realizem as grandes obras. Todos os espíritos absolutamente bons virão para as grandes obras. Todos os espíritos, incluindo o verdadeiro pai e os verdadeiros filhos, virão. É por isso que sua força é poderosa. Por serem poderosos, todos os espíritos malignos centrais podem ser libertados. Então, quando muita gente já viu, né, os verdadeiros pais, Rundinim, Demonim, durante os seminários Chombo, né? Já vi várias pessoas contando, né, quando eu estava na sede, eu era responsável de gravar aqueles vídeos, pegar as impressões, e diversas pessoas falavam: eu vi o verdadeiro pai andando no palco, eu vi Demonim passeando no meio do povo, eu vi Rundinim, eu vi um filho verdadeiro ali durante Tianyan, estava passando, fazendo Tianyan nas pessoas. Muita gente já viu que eles realmente vêm nessa oportunidade, né, das grandes obras. Então, quando a Demoninha ela viu essa situação do mundo espiritual, né, que as famílias abençoadas estão sofrendo muito na Terra por causa da situação espiritual, ela ficou desesperada, né? Por isso o verdadeiro pai, então, deu essa missão tão importante. Ela que começou essa questão de libertação, de libertar o mundo espiritual, e agora chegou numa proporção tão grande que, claro, ninguém nunca falou, mas assim, pela velocidade do mundo espiritual, talvez a coisa lá esteja até mais avançada, talvez tenha mais fundamento, mais gente, porque por exemplo, cada pessoa que liberta os antepassados aqui, cada casal é cerca de 7, 8 mil pessoas libertadas e abençoadas. Quanta gente não libertou e abençoou seus antepassados? Então, com certeza, no mundo espiritual tem mais gente do que na Terra, né? Que já estão entendendo, seguindo, servindo a providência, né? Então, o trabalho de Demonim, que começou, né? Expandiu tanto e chegou até essa época das grandes obras que nós estamos vivendo agora. Durante as grandes obras, muitos espíritos absolutamente bons vêm, empurram os espíritos para outros lugares e eles se concentram em libertar os espíritos malignos centrais. Então, lembra, né? O espírito central fica no meio. Eu deveria ter colocado a foto que acabei não encontrando, né? Mas todo mundo lembra aquela foto que tem uma bolinha, né, no meio, como representando o espírito central, e um monte de bolinha do lado, assim como ovos de formiga, representando os espíritos menores. Então, para libertar o espírito central, tem que tirar esses espíritos menores primeiro, tem que ter acesso até eles, né? Então, nas grandes obras, esse acesso é possível. Se o nosso esforço ali na hora do Tianyan fazer com realmente muito investimento, concentração, é possível chegar e libertar o espírito central também. E, claro, é possível também e é recomendado fazer a libertação pelo método também de solicitação. Solicita quantos espíritos centrais que você deseja. Agora sabemos que tem, né, o local específico do corpo que você quer, precisa libertar o espírito central também. Pode libertar o espírito central da cabeça, do coração, da perna, de onde você tem alguma situação de necessidade, né? Então, já comentei com algumas pessoas, né? Tem uma pessoa, né, lá na sede mundial, né, oficial, né, autorizada naturalmente, que ele tem essa sensibilidade espiritual, né? Ele olha pelo rosto da pessoa e ele consegue identificar as necessidades, qual parte do corpo ali ele tem mais necessidade para a libertação de espírito central, né? Então existe um link que a pessoa pode fazer, mandar uma foto e depois vem a resposta, né? De onde tem mais espírito central, de onde é recomendado libertar espírito central. Isso pode ser feito pessoalmente na Coreia, mas pode ser feito online também, que facilita muito, né? Mas eu lembro quando estava no seminário de 21 dias, alguns líderes do Brasil foram fazer, né? E o que eu perguntei para eles é que ele falou: é impressionante, né? Como que essa pessoa percebe, Deus trabalha através dessa pessoa, né? Que ele falou que ele entrou lá na sala e a pessoa olhou para ele e já começou a dizer na hora: olha, tem espírito central aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui e tal. Pelos números, né? Aqui tem 2, aqui tem 3, assim, para a pessoa, né? E ele falou, era exatamente onde ele tinha problema de saúde, né? Tem um caso específico, ele falou, a pessoa tinha um problema muito sério aqui do lado, né? E o dentista não resolvia, fez outros tipos de exame, não resolvia, sempre uma dor aqui no osso aqui, né? E quando chegou lá, assim, um segundo, quando ele entrou na sala, a pessoa já colocou a mão e falou, então aqui você tem espírito central, tem que resolver, né? Aí essa pessoa fez a libertação e resolveu, resolveu. Então, assim, existe até esse tipo de situação hoje para ajudar no nosso bem-estar, tanto físico quanto espiritual, né? Então, quem tiver interesse em fazer esse tipo de avaliação, consulta, podemos dizer assim, pode conversar com a gente depois, tem um link, né?
É simples, na verdade, é só tirar uma foto e fazer uma inscrição ali, mandar um e-mail, e depois esse resultado só tem uma questão, né? O resultado chega lá na Coreia, ele não vem pelo e-mail, alguém de lá tem que pegar. Mas nós temos muitos brasileiros lá que, se nós pedirmos, né, adequadamente, eles podem nos ajudar a recolher esse resultado e mandar para a gente a foto ali da nossa consulta espiritual. Mas até isso tem também. Então, os verdadeiros pais estão tentando beneficiar o máximo possível, né? Então, é por isso que depois das grandes obras, os menores espíritos podem ser libertados ainda mais e seus problemas podem ser resolvidos pela raiz. Então, muitos espíritos centrais malignos são libertados durante uma única sessão de Tianyan, algo que eles nem podem imaginar quanto. Então, a sessão de Tianyan, Chombo e Oxá, elas realmente têm todo esse poder. E nas grandes obras, ela é mais poderosa ainda, né? Então, é para poder limpar essas obras dos maus espíritos, isso é uma graça incrível, né? Quando os membros participam do seminário, mobilizando todos os anjos e espíritos absolutamente bons, orando, né? Batendo palmas com força, cantando canções, derramando lágrimas, os espíritos que vivem nos corpos dos membros caem em um estado de confusão e são removidos. Então, aquele barulho do tambor, o som, por isso que o Chombo Yoksá geralmente tem que ser mais alto que o ambiente, para dominar o ambiente espiritual, né? E bater palma, tudo mais, aquele investimento conjunto, aquela união, deixa os espíritos confusos, facilita muito para os anjos, né, de Deus tirar esses espíritos e levar para o mundo espiritual, né, para poder, como fala, tirar esse peso da pessoa, né, e o espírito que vai ser removido também vai melhorar a sua vida, né, espiritual. De acordo com Hebreus 9:27, o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar um julgamento, um juízo. O julgamento ocorre de acordo com a sua vida na terra. Vendo esse sofrimento das pessoas que estão no inferno e pensando no coração dos pais celestiais que estão sofrendo, os verdadeiros pais estabeleceram a providência da restauração até mesmo para os espíritos. São os verdadeiros pais que realizam a obra com o poder de libertar o inferno até mesmo aos pecadores. Se as pessoas na terra estabelecem as condições de indenização e enviam os espíritos para o céu, são verdadeiramente as obras da graça, obras da bênção e obra dos milagres. Durante as grandes obras também nós temos a oportunidade, né, de fazer a carta de consagração Ryojon, conhecida como Carta dos Desejos, né? Então, essa carta de consagração Ryojon, ela também tem um significado muito importante. Tem a carta ouro, tem a carta prata e tem a carta bronze, né? Cada um é um valor de oferta diferente, né? A graça da cerimônia da consagração Ryojon, eliminando os resquícios dos pecados e as memórias dos antepassados. Antes de iniciar a cerimônia de consagração Ryojon, durante as grandes obras, os membros devem oferecer Jomson sincero no Chonshimon de sua igreja e participar das grandes obras e na cerimônia de consagração Ryojon. Então, nós temos a oportunidade de fazer um pedido para Deus através das cartas, né, de consagração Ryojon, as cartas dos desejos, nós temos aqui, cada igreja local também tem, né? E nas grandes obras, essas cartas, elas são atendidas, né? Só que é recomendado não apenas escrever o pedido ali, né? Pode ser pedido individual, familiar, pode ser coisa pública, pode ser coisa de saúde, qualquer pedido que a pessoa fizer. Claro, não vai pedir uma coisa egoísta, né? No sentido, uma coisa errada, por exemplo, vou pedir uma carta para que alguém se der mal em alguma coisa. Isso eu acho que Deus não vai, não vai relacionar com isso, né? Tem que ser coisa naturalmente, dentro do princípio, tem que ser coisa boa, né? Pode ser individual também, melhorar a saúde, conseguir uma promoção, desenrolar tal coisa que está travado, tudo isso pode ser colocado, né? Só que além desse benefício individual que essa carta dos desejos pode fazer, e tem, né, diversos testemunhos também, acredito que todos já ouviram, mas um que me impressionou bastante, né, que foi questão de cura de doença mesmo, né, que a pessoa escreveu uma, escreveu duas, escreveu três, depois, quando ela escreveu a quarta, ela teve uma sensação, agora completou a condição que precisava, né, na quarta conseguiu a cura da doença que ela tinha, mas também tem um caso na questão externa, que isso foi o pastor Alisson que contou, né, que tem uma pessoa que ela no caso dela, para poder se tornar Chombo, fazer todas aquelas situações para ser Chombo, né? Tentando negociar um bem, e esse bem não dava certo, não dava certo, e muitas possibilidades, a pessoa aparecia, e quando chegava, no último minuto desistia, falava que não, e tal, tal, tal. Aí essa pessoa foi recomendada a fazer duas cartas de desejos, e ela fez. Aí, 5 dias depois, né, uma daquelas pessoas que tinha desistido procurou ela novamente,
perguntando, né? Se você ainda não vendeu, eu quero comprar, né? Aí, sim, essa pessoa sentiu também que foi através das cartas dos desejos, né? Então, pode ser feito para benefícios pessoais, né? Familiares, internos, externos, e também tem um benefício para os nossos antepassados, que eu acho que isso é o mais grandioso ainda do que os nossos pedidos na Terra. Porque o que que acontece? Nossos antepassados, quando eles são libertados e abençoados, eles ficam na posição de espíritos absolutamente bons, ou seja, eles não devem nada mais para Satanás nem para Deus, não devem nada, eles são espíritos bons, brilhantes, quase perfeitos, né? Quase perfeição individual. Mas assim, espíritos absolutamente bons, que não tem nenhum vestígio de mal. Sua mente original está funcionando, né, a todo vapor, né? Mas eles ainda lembram da vida que eles tiveram na Terra, dos pecados que eles cometeram. E como a consciência deles, a mente original, está muito aguçada, uma pequena lembrança da sua vida passada pode causar, né, um remorso grande. Às vezes nós esquecemos da nossa vida, das coisas que nós praticamos de errado, né? Mas no mundo espiritual, quanto mais a mente original tiver desenvolvida, quanto mais limpa a pessoa tiver, mais ela sente esse remorso pesado. Então, eles não devem nada, já pagaram tudo, estão limpos, né? Ou seja, não tem nada mais é, que temer, mas tem essa memória que fica neles. Isso enfraquece um pouco eles, né? Eles têm a missão de nos ajudar. Só que quando eles vão nos ajudar, né, tem uma explicação que fala assim: os espíritos maus, eles acusam eles, falam, olha, agora você está, né, limpinho, bonitinho, cheirosinho, eu não sei se são cheirosinhos, né? Mas vocês já foram assim. Olha, lembra a sua vida no passado, né? Fez isso, fez aquilo, e isso tira um pouco não, deve tirar muito, né, o poder de ação deles, a força, a determinação deles. Por quê? Porque a consciência deles está muito aguçada também. Então, uma acusação pequena dói muito, né? Então, isso aí, eles querem nos ajudar, mas quando eles vêm tirar espírito mal de perto da gente, tentar nos ajudar, tem essas acusações para eles, né? Aí, o que que nós podemos fazer, né? Que foi explicado. Fazendo uma carta dos desejos, nós podemos limpar essa memória deles. Por quê? Porque uma vez que eles não devem mais, a instrução dos verdadeiros pais de Deus é: pagou o pecado, esquece. Você não tem que ficar lembrando dele mais. Se você ficar lembrando, é um problema para você e você está machucando até o coração de Deus, porque já passou, Deus já esqueceu, Satanás não pode cobrar mais, mas a pessoa fica lembrando. Então, não é bom nem para eles, nem para Deus, nem para a providência, nem para a gente. Então, eles esquecem completamente. É como limpa essa memória, os resquícios dos pecados, e eles não conseguem mais os espíritos maus não acusam mais isso, porque eles não sabem, não lembram na cabeça deles, não tem. Então, limpa, isso é muito bom, um benefício muito grande. Então, esses espíritos vão ficar com um poder muito, muito grande, eles vão ficar com determinação muito grande para nos ajudar. Então, quando eles chegarem, eles vão estar com muita convicção, vão estar com muita determinação, com a consciência, né, bem limpa, porque, de fato, eles já pagaram tudo, né? Então, na verdade, é uma estratégia de Satanás acusá-los. Não deveria ter acusação mais, mas Satanás faz isso, né? Então, nós podemos ajudá-los limpando. Então, as cartas dos desejos também têm esse fundamento espiritual muito grande, né? Então, todas as famílias abençoadas, reforçando, né, o que a verdadeira mãe disse em 2021, devem se inscrever e participar absolutamente das 4 grandes obras que são feitas, né, todos os anos. Então, vamos nos esforçar, fazer o melhor possível, né, com o coração aberto, para poder atender, né, dar essa assistência nesse momento que os verdadeiros pais estão pedindo. A verdadeira mãe, ela está nessa situação que nós sabemos, mas ela recebe os relatórios ainda, né, tem as suas visitas, então ela está sabendo de tudo, números e tudo mais. Então, imagina se chegar, né, um membro da família verdadeira e relatar para a verdadeira mãe: olha, as grandes obras mundiais, essa grande obra está com recorde de participação. Imagina como que ficaria o coração dela, né? Então, nesse momento, acredito que atender esse pedido, esse coração, essa necessidade que nós sabemos, né, que a verdadeira mãe tem, está nos pedindo já há tempo, né? É uma prática da nossa posição de responsabilidade, é tentar levar uma vida de assistência, né? E isso vai produzir o nosso crescimento espiritual. Então, queria incentivar os irmãos e irmãs, né? Tantos que estão aqui, também os que estão ouvindo, né, de casa, né? Para poder dar o melhor de si para tentar participar, então, dessa grande obra, tentar fazer a sua inscrição e a sua participação. Então, isso que eu preparei, né, no caso, para poder passar no dia de hoje,
Mas, além disso, também tem um vídeo que eu gravei ontem, que é um vídeo que Dois, Seminário das Grandes Obras. Então, como o pastor ressaltou bastante, vamos nos inscrever. Então, queridos irmãos e irmãs, para realizar a sua inscrição para o Seminário das Grandes Obras de Inverno, pode entrar em contato com a Sunri, no estado do Paraná, e a Aileen para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, as inscrições até às 6 horas do dia 12 do 2, tá bom? Então, não vamos perder o prazo.